Adeptos de uma boa teoria conspiratória totalmente chapéu de alumínio das ideias. Vos trago conteúdo? E é aquela, né? Precisamos de novas teorias conspiratórias porque as velhas se mostraram totalmente verdadeiras. E aí, meus amigos? Bom não? Nesse vídeo eu quero falar sobre como o Lula virou o queima-filme do rolê e como ele se beneficia dos escândalos envolvendo a Suprema Corte, porque divide a nossa atenção, né? Portanto, nesse vídeo serei democrática, viu só, Gilmar Mendes? Bora falar dos dois. Quero comentar sobre um possível cavalo de pau que a Globo pode estar dando, mas Globo, eu sei o que você tá fazendo, viu, querida? E entrar no assunto do STF, porque tem uma galera nos Estados Unidos que, somada a outras coisas que tio Sam vem fazendo, parece, e olha só, eu disse parece, porque isso não é um vídeo tic-tac, que o buraco é bem mais embaixo do que apenas uma fraude envolvendo o menino Felipe Martins. Fatos novos? Temos. O resto é interpretação de fatos, porque, Paulo Freire, nesse canal você perdeu. Mané. Sem mais delongas, pega a pipoca, fica confortável e bora lá! Para quem acha que o impossível é só questão de opinião, eu quero deixar claro que o presidente do IBGE, um funcionário público, lançou um mapa mundi de cabeça para baixo e está todo orgulhoso em seu perfil no Twitter dizendo que a procura pelo mapa é imensa. E o peso da revolta vem quando você percebe que a galera que baixou o mapa mundi de cabeça para baixo vota e que o voto dele tem o mesmo peso que o seu. Fiz questão de começar com essa matéria só para mostrar que isso aqui é Brasil, não existem limites para ser birulabel. Desde que você seja de esquerda. Mas vamos de contexto, porque contexto é importante. Nessa pegada de ninguém vai falar nada a respeito porque eu sou de esquerda, então a mídia vai passar pano pra mim. Lula foi até a Rússia celebrar o dia da vitória soviética ao lado de Putin, Maduro e Xi Jinping. E o mais legal é que a moça da Rede Globo até tentou passar pano dizendo que... O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Putin, o soviético ex-KGB, líder da extrema-direita. A Rede Globo até tentou reescrever a história, igual o Barroso quando disse que o Maduro também era de direita. Vocês lembram? Me dirá, mas você acha que a Venezuela é conservadora? Certamente eu acho, desde o tempo de Chaves. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. E assim se inaugura um novo meme. Todo mundo que eu odeio é de extrema direita. Só que, num país que teve um corrupto condenado, descondenado para resgatar a democracia que estava em risco com Bolsonaro, que falava muito palavrão e andava de jet ski, coisa louca isso aí, né, galera? Tem que prender esse ditador. Não dava pra mídia fazer de conta que o Lula fez foi um ato institucional. E matérias assim começaram a pipocar. Editorial, ou seja, o que o jornal pensa. Lula em Moscou, o dia da infâmia. Sem ganhar nada em troca, Brasil arruinou seus princípios republicanos e democráticos, bajulando criminosos de guerra e adulando ditadores por puro capricho do demiurgo petista. Demiurgo significa algo como divindade. Divindade petista. Imagem de Lula na Praça Vermelha, ao lado de facínoras para ver o desfile de mísseis que massacrarão inocentes na Ucrânia, marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. Pá! Cara, esse editorial tem muitas camadas e eu preciso dar meus 2 centavos sobre elas. Se o Estadão afirma que o Lula arruinou princípios republicanos e democráticos, isso significa que Lula abriu mão de exercer um governo baseado em democracia e abraçou ditadores em praça pública, expondo o Brasil como conivente. Não dá mais para chamar o Lula de democrata, nem para dizer que ele luta por democracia depois dessa, até porque ele saiu de Moscou, voou para a China, outra ditadura, para dizer isso aqui aos que ainda tinham alguma dúvida. Sim, o Lula gosta de humilhar o seu eleitor. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil. Lula está comparando sua eleição no Brasil à Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. Galera, isso é no mínimo doentio. A Revolução Chinesa de Mao Tse-tung matou 49 milhões de pessoas de fome. Você sabe o que é um regime matar 49 milhões de pessoas em nome do poder?
Pois é o que o Lula equiparou à sua própria eleição. Mas voltando ao editorial, o Estadão crava que a atitude do Lula deveria ficar gravada como o dia da infâmia. Isso num dia que descobrimos que a Venezuela tá lavando petróleo usando o nome do Brasil. Explico? A Venezuela, para enviar petróleo à China, está mudando a origem do petróleo, dizendo que, na verdade, mundo, esse petróleo é do Brasil, para poder burlar sanções dos Estados Unidos, reduzir custos logísticos e possivelmente ter acesso facilitado a créditos internacionais. Tcharam! Mas óbvio, apesar de Maduro estar ao lado do Lula lá na Rússia, o Lula não saberá de nada, porque ele nunca sabe de nada, e a mídia aceita isso. Fazer o quê? Mas grava essa informação que eu vou voltar no assunto Venezuela e Estados Unidos daqui a pouquinho. 3 dias após esse editorial do Estadão, o Globo aparece com essa matéria. Lula apareceu ao lado não apenas de ditadores, mas também de criminosos de guerra. A situação ficou tão feia que não deu para fazer de conta que não viu, mesmo com um delay. A situação do Lula não se sustenta com uma série de tragédias anunciadas em Venezuela, como a quebra dos Correios, que sairá diretamente do bolso dos próprios funcionários. Após prejuízo de 2,6 bilhões, Correios pedem colaboração dos funcionários em plano de recuperação. Entre medidas, pedem que funcionários adiem férias e aceitem a redução da jornada com diminuição proporcional de salários. Mas calma que o Correio veio a público explicar o que foi que aconteceu na estatal. Correios culpam taxa das blusinhas por prejuízo em 2024. Empresa também cita aumento nas despesas judiciais. Ou seja, galera, o Taxade tirou a blusinha do pobre e de quebra quebrou os Correios. Que o prejuízo é todo nosso, né? Se der lucro, a gente não vai ver esse dinheiro, vai para políticos e sabe-se lá onde mais. Mas se der prejuízo, sai dos seus impostos. Que trabalho profissional, hein, Taxade? Numa sanha arrecadatória, prejudicou o pobre duplamente. Parabéns por tanta incompetência. Mas os Correios estarem quebrando não significa que o dinheiro para os companheiros tenha que parar de jorrar, já que a estatal gastou 4 milhões para o Gilberto Gil fazer turnê e tornou 38 milhões em patrocínios do governo Lula, como, por exemplo, pagar 6 milhões no Lulapalooza. Prioridades. Se os funcionários dos Correios não poderão tirar férias ou terão o plano de saúde cortado, isso é um problema do trabalhador. O Lula tá aqui para dizer que é um democrata e que tirou o pobre da pobreza. Pelo menos no slogan. E já que a Globo tá chancelando tudo isso aí, tá sussa. Se bem que, lembra que eu falei que a Globo podia estar ensaiando um cavalo de pau? A crise do assalto a aposentados no INSS bateu muito, mas muito forte no Lula. Nicolas fez um vídeo que terminou de jogar a caca toda no ventilador. E a pesquisa futura mostra que 72% da população está acompanhando de perto a fraude no INSS. Além de determinar que 61% da população considera a resposta do Lula ao esquema de assalto a aposentados como ruim ou péssima. A saída encontrada pelo governo foi colocar o Boulos, o Janones, o Paulo Pimenta e o Lindbergh para copiarem o vídeo do Nicolas. Mas foi pior do que um flop. Foi humilhante mesmo. E por falar em Janones, ele começou a devolver o dinheiro que surrupiou dos brasileiros através de sua rachadinha. E essa, senhoras e senhores, é a cara da esquerda no Brasil. Democracia, hein? Só que é até engraçado ver como a Globo tá se desdobrando para aliviar pro Lula, já que o Valor Econômico, que é do Grupo Globo, após espremer muito, conseguiu fazer essa matéria aqui. Radicais capturam debate nas redes sociais. E pá, meter uma foto do Nicolas. Logo, precisamos regulamentar as redes sociais porque a Globo perdeu sua hegemonia. Só que alguns de seus jornalistas entendem que precisam salvar suas biografias antes que esse barco termine de afundar. E não, Daniela, esse tempo pra você já era. Foi mal. Malu Gaspar estampou sua matéria do Globo com o seguinte título: Salvação dos aposentados? Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude do INSS. E essa parece ser uma resposta da Malu Gaspar aos militantes de esquerda que estavam subindo uma tag lá no Twitter dizendo que o Lula salvou o INSS. Não tô brincando, isso aconteceu. De novo, o voto dessa galera tem o mesmo peso que o nosso. A questão do INSS irá virar CPI ou CPMI, ambas protocoladas na Câmara e no Senado com números de assinaturas suficientes. A CPMI depende do Alcolumbre, que está viajando para a China com Lula. E olha, o que tá rolando entre o Lula e o Alcolumbre é insano, até para padrões brasileiros. Se liga.
Lula amplia poder de Alcolumbre no governo para conter oposição no Congresso. Movimento acontece diante da ofensiva da oposição para apurar fraude no INSS, que pode desgastar o Palácio do Planalto, e aprovar um projeto de anistia a golpistas do 8 de janeiro. Usou a palavra golpista, você já sabe que é matéria do Grupo Globo, né? Mas tá, como que o Lula tá ampliando o poder do Alcolumbre? A matéria explica, assim, na cara de todo mundo. Abre aspas. A relação de colaboração entre Lula e Alcolumbre, como resumem aliados dos dois, tem como objetivo colher dividendos mútuos. De um lado, o presidente Lula garante uma proteção ao seu governo diante de um apoio volátil do Congresso. Do outro, o presidente do Senado, Alcolumbre, demonstra prestígio ao indicar apadrinhados em diferentes esferas da administração pública e se torna presença constante em visitas oficiais a chefes de Estado. Fecha aspas. Gente, a matéria está dizendo claramente que o Lula está trocando a proteção do Alcolumbre por cargos na administração pública. Aliás, a estrofe seguinte dessa matéria é contando que o Alcolumbre já avisou que vai ter dificuldade para abrir essa CPMI, viu? E como assim isso não virou um escândalo? Como assim o Brasil não tá na rua enlouquecido com essa troca de favores entre os poderes, usando cargos públicos em benefícios próprios? Tá todo mundo louco? O maior escândalo nacional dos últimos anos, e o Alcolumbre já avisou que o Congresso vai ter dificuldade em investigar porque ele não vai deixar. Isso aí é democracia? Porque se isso for democracia, eu não quero. Eu posso não querer essa democracia ou eu vou ser presa? Bicho, que loucura. A outra esfera para resolver a questão do INSS seria a CPI no Congresso. Mas o Hugo Mota acabou de ser atropelado pelo STF, que o humilhou publicamente. Conforme o esperado, né? Todo mundo sabia. No vídeo anterior, quando falamos sobre a derrota imposta pela Câmara no STF, com 315 deputados dizendo que "Ei, STF, tá demais", o Alexandre convocou a primeira turma e já possui maioria para tratorar o Congresso. Só que não pode. Artigo 97 da Constituição Federal. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. A primeira turma, conforme súmula vinculante do próprio STF, não poderá declarar inconstitucional ato da Câmara dos Deputados. Somente o pleno. Mas, gente, estamos num país em que empresa com processo ativo no STF banca evento para ministros do STF. Né, Barroso? Estamos num país em que o STF descumpre prazos de lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros usando aviões da FAB, bancado por todos nós. E apesar do Hugo Mota ter dado uma declaração dizendo que estão estudando como responder o STF, já me assopraram que a Câmara vai sim recorrer da decisão, o que gera, no mínimo, um constrangimento. Mas alguém acredita de coração que a Suprema Corte vai dizer que "ai não, eu fiz um ops"? O que eu espero é que o Hugo Mota seja sim humilhado, que é o esperado, mas que ele seja rancoroso e vingativo e pá, abra a CPI do INSS na Câmara dos Deputados. Caso contrário, o futuro bem próximo pode ser esse aqui. Tribunal Supremo da Venezuela declara Maduro vencedor e proíbe divulgação de atas. Não, ops, não era essa matéria não. Deus me livre de acharem que eu tô tentando dizer que isso é parecido com o que tá rolando no Brasil. Misericórdia. Ah, sim, essa matéria aqui de 2017. Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Parlamentares denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem mobilizações nas ruas. Em 2017 a matéria era essa. 8 anos depois, veja como tá a Venezuela. E aí eu lembrei daquela frase: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. E já que eu citei Venezuela, chegou a hora de você pegar o chapéu de alumínio para um momento mega teoria conspiratória. E eu tenho que dizer que é só isso, uma teoria conspiratória, tá? Esteja ciente, por favor, não me prende, STF. Então, esses dias atrás veio ao Brasil o cara das sanções internacionais, mas a mídia correu para dizer que não tem nada de sanção não, tá? O cara veio para falar do PCC. Vocês lembram, né? Mas por quê? No início do ano, o Trump assinou um decreto sobre cartéis, onde os classificava como grupo terroristas. E esse fato abriria espaço para sanções ao Brasil. Essa classificação enquadrou diretamente o grupo venezuelano Tren de Aragua e Vara Salvatrucha, em El Salvador, como organizações terroristas.
Mas a comitiva americana deu de cara com um país que se recusou a classificar tanto o PCC como o Comando Vermelho como terroristas. Para nós, eles são apenas bandidinhos. Passar bem. Tá. Na noite de segunda-feira, o Trump determinou que os cidadãos americanos deixassem a Venezuela no nível de risco 4, que significa perigo extremo de detenções injustas de americanos, risco de tortura, terrorismo e outros crimes. Ao que tudo indica, Trump, que certa vez ofereceu milhões pela captura do Maduro, agora vai atuar em cima do narcotráfico na Venezuela. Pois, como acabamos de ver, o equivalente ao PCC de lá já é considerado um grupo terrorista que está aparecendo também nos Estados Unidos. Conclusão, Tio Sam começou a se movimentar para bater forte em bandidinhos ilícitos que aparecerem nos Estados Unidos. Em março desse ano, um grupo de 18 brasileiros ligados ao PCC foi preso nos Estados Unidos acusado de tráfico de armas e de drogas, a mais pesada que rola nos States. E o que chamou a atenção é que a maioria desse grupo estava lá de forma ilegal. A maioria. Não todos. Aí a galera começou a se perguntar como que integrantes do PCC entraram legalmente nos Estados Unidos. Agora eu vou conectar o fato à teoria. O caso do Felipe Martins é investigado como uma fraude cometida no sistema de imigração americano. Alguém com acesso ao sistema e com um cargo alto para conseguir tal proeza, inseriu falsamente os dados do Felipe no sistema, gerando assim uma entrada falsa, porém ao mesmo tempo autêntica, já que foi feita dentro do sistema por uma pessoa que ainda não sabemos quem, ou sabemos, mas ninguém contou ainda, vai saber, que possuía os meios de fazer tal registro. Inicialmente, todos imaginavam que seria algo super simples de resolver. Afinal, ficou comprovado que uma fraude foi cometida na imigração americana, algo levado muito a sério pelo governo americano. Então, Felipe entrou com um processo querendo saber quem e em qual data aqueles dados foram inseridos. Foi quando fomos surpreendidos com a negativa do CBP, que é o órgão do sistema de imigração. Além de uma tentativa de resolver tudo administrativamente, sem precisar envolver a justiça. Coisa que o Felipe negou e foi pro pau. Em recente movimentação do processo, a defesa do CBP disse que nem afirma que a fraude aconteceu, mas também não nega que tenha acontecido. Só que o nome do funcionário que fez essa inserção, eles não vão dar de boas não. Se você quer, vão pro pau. E aí muita gente ficou confusa. Afinal, o que o CBP ganha em proteger um cara que fraudou o sistema americano de imigração? Alegação de segurança nacional? Ainda não sabemos, mas isso chamou a atenção de que o buraco pode ser mais embaixo. E se, olha só, eu disse, e se não tiver ocorrido a cooptação de um funcionário para a inserção de dados falsos do Felipe nos Estados Unidos? E se, na verdade, esse esquema já acontece há tempos e foi utilizado para inserir o nome do Felipe? E se esse esquema for real? Quantos brasileiros já foram enviados para os Estados Unidos nessa modalidade? E se tudo isso não passar de uma teoria conspiratória mega chapéu de alumínio, vocês imaginam o tamanho da encrenca que pode estar a caminho? Ah, Bárbara, você citou a questão do PCC por quê? Você tá querendo dizer que estamos exportando bandidos usando fraude no sistema de imigração americano? Não, longe de mim. Eu só fiquei impressionada com o timing que as coisas acontecem em Venezuela. Pegaram integrantes do PCC nos Estados Unidos que entraram de forma legal, vieram para o Brasil tentar classificar o PCC como terroristas e receberam uma negativa. Lula foi para a Rússia com Maduro encontrar outros ditadores, enquanto a Venezuela estava lavando petróleo para a China usando o nome do Brasil. Aí os Estados Unidos mandou americanos saírem da Venezuela, enquanto no mesmo dia o CBP disse que não vai dar amigavelmente o nome da pessoa que fraudou a entrada do Felipe nos Estados Unidos. E no meio disso tudo, eu só lembro do Gilmar Mendes falando que, nossa, se um golpe tivesse acontecido, hoje não estaríamos numa democracia. E é isso, gente. Mega teoria chapéu de alumínio, né? Mais que o Felipe Barros, presidente da Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional, se encontrou nessa segunda-feira com Mike Pence, isso aconteceu 100%. E agora você me conta aqui nos comentários, essa teoria pra você é mega chapéu de alumínio? Euzinha não darei minha opinião. Certa vez eu disse que o Lula andava com ditadores e eu fui processada pelo Zanin, ex-advogado do Lula, atual ministro do STF. Então, minha opinião foi criminalizada pela democracia tupiniquense. Ou brazuelana, o que não deixa de ser triste. Mas já que você ficou até aqui...
Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Mas a real é que eles não estão nem aí pra mim. Eles estão preocupados com você. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre pra família Te Atualizei. Então, gente, tô aqui de novo te convidando para entrar para a melhor família da internet no teatualizei.app. Assinando a minha plataforma por 10 esbanjas por mês, você financia o meu trabalho, a minha defesa e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos, como o episódio da série Revoluções Vermelhas, onde eu falo da China e como foi a revolução do Mao Tse Tung. Assiste lá e depois você vai entender o porquê o que o Lula disse é praticamente criminoso, mas legalizado pela rede estatal não oficial porque ele é de esquerda. Mas enfim, se você quiser assinar o plano vitalício, você leva de brinde esse copo super exclusivo para poder mostrar para sua prima petista que a culpa de tudo de errado que está acontecendo no Brasil não é sua, é dela. Portanto, colabore para esse momento acontecer. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!